Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Sá e como primeiro vídeo desse ano, 2016, eu resolvi falar sobre uma inovação aí nas políticas públicas e sociais, principalmente no que se fala sobre inclusão social. Hoje, dia 6 de janeiro de 2016, começa a vigorar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Ordinária 3.146 de 2015. Ela foi sancionada o ano passado pela presidente Dilma e hoje ela começa a vigorar. E eu acho que como início do ano, essa lei ela veio muito bem a calhar, porque temos trabalhado muito desde algum tempo atrás e principalmente o ano passado, muito sobre inclusão social. Educação hoje não existe sem inclusão social. Não só a educação, mas todos os serviços públicos que são oferecidos pelo Estado precisam ter e pontuar e ofertar gratuitamente a inclusão social. E uma dessas principais características é que temos trabalhado muito sobre tolerância, sobre aceitar o outro, principalmente em três aspectos: em ver o outro a partir dos olhos do outro, aceitar o outro a partir da perspectiva do outro e saber e aprender a conviver bem com o outro. É um dos grandes desafios que nós temos na atualidade. Realmente, nós precisamos aprender mais a saber conviver com o outro, a ver o outro como um igual a nós. Ele é diferente, mas tem todas as prerrogativas que nós temos também. E ele precisa exercer seus direitos, precisa ser responsável também. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um avanço. E não falo isso somente porque sou uma pessoa com deficiência, já cadeirante, vai fazer 22 anos. Mas porque sinto no dia a dia, na minha prática cotidiana, a necessidade de se ter mais acessibilidade, de se lutar mais também, e de uma sociedade que contemple e que perceba as pessoas com deficiência não mais como algum tempo atrás, como pobres coitados, ou pessoas que em alguns lugares ainda falavam como inválidas, certo? Pessoas que não podiam fazer nada ou estavam fadadas à reclusão em suas casas. Mudou muito. Nossa Constituição ela tem avançado muito nessas questões, nossas políticas também, e talvez o grande desafio agora vai ser as implementações dessas políticas na prática, no dia a dia. E eu gostaria de pontuar pelo menos 4. Saúde. A saúde ela tá avançando muito aí, e agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai perceber o quanto que os planos de saúde vão ter que se adequar. Eles precisam aceitar as pessoas independentemente da sua deficiência, não mais colocar óbices ou aumentar o plano só porque uma pessoa é deficiente ou não. Com respeito à educação, acho que tem um grande avanço aí. A gente tem visto muito ainda, principalmente agora, no início dos anos letivos no país inteiro, muitas escolas, principalmente as escolas particulares, colocando alguns obstáculos. Ou aumenta o preço da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, ou diz que ela não pode estudar lá porque a escola não está adaptada, ou não tem acessibilidade, ou vai ser onerosa para ela. Então isso não é mais desculpa, isso não cabe mais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele rompe essas barreiras e toda a escola está obrigada a aceitar uma criança, um jovem, um adulto, independente da sua deficiência, e sem cobrar a mais por isso. A escola que se adeque, e não a criança, a pessoa com deficiência. Há uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente pontuar aí, que é a questão de cultura e lazer.
cinemas, teatros, casas de shows, elas precisam se adequar às pessoas com deficiência. Quem me acompanha percebeu ano passado, em outubro, as dificuldades que eu tive no show do A-Ha, aqui no Recife. E da grande dificuldade de poder assistir um show do qual eu paguei e quase que eu não assisti ao show. Quase, e por persistência, por perseverança minha, dos meus amigos e de muitas outras pessoas lá, o cantor do A-Ha, ele parou o show e mandou com que eu e outra pessoa com deficiência pudéssemos assistir o show de um local mais adequado. E foi uma experiência maravilhosa. Os hotéis, eles precisam se adaptar, certo? Os restaurantes, então, as lojas também. É preciso perceber isso. Todo espaço de uso público, privado ou público, deve ter acessibilidade. E um avanço aí sobre as editoras. Elas não podem mais restringir os livros tipo Braille ou que sejam acessíveis para as pessoas com deficiência. Trabalho. Houve um outro avanço aí, certo? Agora as empresas ou qualquer pessoa jurídica que tenha de 50, no mínimo 50, até 99 pessoas trabalhando, pelo menos, são obrigadas a ter uma pessoa com deficiência trabalhando lá. Isso eu gostei muito, foi um grande avanço aí, essa lei de cotas aí para o trabalho. Um outro avanço foi com respeito aos direitos civis. A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015, ela avançou muito também com respeito aos direitos civis. E fiquei muito feliz quando eu vi que as pessoas que têm alguma deficiência intelectual, elas podem casar e podem voltar. Isso é fantástico, certo? Eu acho que é um dos grandes avanços também aí. No mais, eu acho que há uma... Agora, como uma lei específica, como um estatuto e o poder que isso vai trazer para nós e para as pessoas em geral, até porque quando a gente fala em acessibilidade, não é só para as pessoas com deficiência, mas é para a grávida, para o idoso, para o obeso, para as pessoas que têm alguma dificuldade em locomoção, em ter acesso a alguma coisa, certo? Então, há uma outra questão que eu achei fantástica, que é a reforma de todas as calçadas. Agora é obrigatório. Que coisa fantástica. Eu tinha feito há algum tempo atrás um outro vídeo em que quem assistiu percebeu. Da minha casa ao trabalho são 300 metros. Uma pessoa andando gasta 3 minutos. Eu demoro 10 para chegar ao trabalho. Todos os dias. 10 minutos. E só moro a 300 metros. Se as calçadas já fossem acessíveis. Então, são novas perspectivas. Acredito que agora, no começo do ano, a sociedade, ela há muito tempo já se sensibilizou. Nós não somos pessoas com deficiência. O Estado é quem é deficiente. As prefeituras, os governos, a deficiência está lá, não mais em nós. E eu acredito que é um grande passo aí para a nossa verdadeira cidadania. Pessoal, abracem essa causa e oro para que com o tempo sejamos vistos como nós somos de verdade. E se nada mais mudar,
ainda há uma coisa que pode mudar: a nós mesmos. Que possamos mudar a nós mesmos. Que nesse ano de 2016, e não somente em função de um estatuto, de uma lei, mas que possamos mudar a nós mesmos por dentro, para que talvez alguma coisa mude lá fora, ao nosso redor, no exterior. Era isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez e reforço mais uma vez, dizendo que não somos nós que somos deficientes. Se houvesse acessibilidade, eu moveria o mundo. Se houvesse acessibilidade, não veríamos tantas pessoas fora das escolas, do trabalho. E agora as faculdades, os ensinos superiores, públicos ou privados, vão ter que reservar uma cota para as pessoas com deficiência também. Que coisa fantástica. Eu só gostaria de lembrá-los que ter direitos não significa privilégios. Acessibilidade não é privilégio. Privilégio é quando você favorece alguns poucos, em detrimento da maioria e contra o direito comum. Acessibilidade é um direito, não é privilégio. E nós temos lutado por isso. Eu acredito que vocês também. Eu tenho percebido isso. E espero que os poderes públicos, que os representantes e aqueles que estão lá por nós e para nós, principalmente para nós, possam perceber e se adequarem. É o Estado que precisa tornar mais acessível. E quando isso acontecer, já não serei uma pessoa com deficiência. Aqui vai minha última provocação. Quando vocês me veem, ou uma pessoa com deficiência visual, ou intelectual, ou um autista, uma pessoa com síndrome de Down, o que vocês veem primeiro? A mim ou a minha cadeira de rodas? A deficiência visual, a síndrome, o autismo, a cor da minha pele? Para onde está indo nossos olhos? Que possamos olhar para o coração, que possamos enxergar o que há de melhor no outro e que possamos melhorar a nós mesmos também. Até porque nem sempre vemos as coisas como elas são. A maioria das vezes vemos as coisas como nós somos. Grande abraço e que esse estatuto da pessoa com deficiência seja mais uma ferramenta de inclusão social. Que eu não precise mais ter que lutar, quiçá daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, que eu não precise mais ter que pedir à faculdade na qual eu estudo e faço um curso de Direito, que coloque uma rampa de acesso na sua calçada. Obrigado. Grande abraço a todos e a todas. Sucesso. E que neste dia 6 de janeiro de 2016 seja o início de uma grande mudança social na nossa sociedade. Obrigado.